Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo será um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver aqui no canal do EMEP. É dia de a gente ter um pouco de licença poética e tomar alguma liberdade em relação à parte técnica da coisa. Hoje eu não vou falar em teoria, não vou entrar minuciosamente na técnica, eu estou aqui para contar alguns casos e compartilhar uma experiência que eu venho tendo há alguns anos no ensino de estatística. Hoje eu vou apresentar para vocês a forma como eu uso a pesquisa de opinião como ferramenta para ensinar estatística para o ensino médio. Vamos lá? Quase todo curso de graduação tinha e tem estatística no currículo. Mas eu poderia apostar com você que se você perguntar para alguém que fez medicina, administração, contabilidade, economia, engenharia ou até mesmo matemática, o que a pessoa se lembra da estatística não vai ser muito animador. Ah, eu lembro que tinha umas tabelas, eu lembro que tinha muito cálculo. Uma pessoa recentemente me falou que fez 2 disciplinas de estatística e que a única coisa de que ela se lembra é que o professor dizia que as tabelas têm que ser abertas nas laterais. Mas por que isso acontece com um assunto que é tão importante e que poderia ajudar a gente a entender fenômenos de tantas naturezas diferentes? A discussão é extensa, mas uma das razões nas quais eu acredito é que a estatística foi ensinada durante muito tempo de forma puramente procedimental e totalmente alheia ao que se faz na prática. Veja, por exemplo, os próprios livros. Uma vez eu fui ensinar estatística para uma turma de engenharia e peguei um livro super famoso, daqueles que estão nas referências de qualquer programa de curso. E ele tratava a coisa mais ou menos assim: média aritmética, fórmula da média aritmética, 40 exercícios para você calcular a média aritmética no papel. Aí ele te dava em cada exercício um conjunto de dados que supostamente tinha a ver com engenharia. Por exemplo, esse conjunto de dados são os diâmetros em milímetros das cabeças de 50 parafusos produzidos numa fábrica. Ou esses dados aqui são as médias das temperaturas de uma solução registrada em laboratório ao longo do tempo. Tá. Mas cadê a prática? O que significa tirar a média aritmética de um conjunto de dados? Eu posso tirar a média aritmética dos números de qualquer conjunto de dados? Isso sempre vai fazer sentido? Como eu uso a média aritmética para tomar alguma decisão? E esse negócio de data science, machine learning, big data, isso é só para gente sobrenatural? Para mim só sobra ficar fazendo continha de média aritmética no papel? Essa forma tradicional de ensinar estatística, tão replicada ao longo dos anos, é muito diferente do que se faz na prática. Vamos a um exemplo. Suponha uma amostra de 30 pessoas para as quais a gente gostaria de saber o sexo, a idade, o peso, a altura e se a pessoa é sedentária ou não. Qualquer um sabe que, ainda que a gente esteja lidando com uma amostra de 30 pessoas, ou seja, uma amostra que não é tão grande, daria um trabalhão fazer a análise desses dados à mão. Imagina só, você fazer para esses dados tabela de frequência, tabela de dupla entrada, gráfico de barras, histograma, calcular medidas descritivas, fazer teste de hipóteses, ajustar modelo de regressão linear, tudo isso no papel. Além de demandar muito tempo e dinheiro, a probabilidade de algum cálculo dar errado no meio do caminho é enorme. E olha que eu estou falando de uma amostra pequena. Imagina você fazer a mesma coisa para 100 variáveis de uma amostra de 30 mil usuários de uma rede social, que é o que se faz na prática. Para fazer estatística de verdade, a gente precisa de um computador. Claro, é extremamente importante saber os conceitos e a teoria que está por trás de como são feitos os cálculos.
para não virar um mero apertador de botão, como tem muita gente por aí, e para saber julgar e criticar os resultados que você está produzindo. Mas o que não dá é para não usar a tecnologia da informação nesse ponto em que a gente se encontra. O computador, por muitos anos, ficou restrito a pequenos grupos, porque ele era muito caro, tanto o hardware quanto o software. Os programas para fazer estatística eram muito caros. Então você encontrava bons computadores para fazer estatística em grandes centros de pesquisa, em universidades, em grandes empresas. Daí o ensino de estatística se via de fato numa encruzilhada. Mesmo que eu quisesse, como é que eu ia colocar o aluno para fazer estatística se os instrumentos não estavam disponíveis? Hoje a coisa é diferente. Com o tempo, o computador pessoal foi ficando mais barato e programas gratuitos capazes de fazer desde a coleta dos dados até a apresentação estão disponíveis até mesmo para um smartphone dos mais simples, desde que você tenha acesso à internet. Lembra daquele exemplo da pesquisa para analisar sexo, idade, peso, altura de 30 pessoas? Então, hoje é possível você elaborar o questionário, aplicar o questionário, tabular os dados e fazer todas aquelas análises de que eu falei usando um smartphone, um tablet, um notebook, dos mais simples, com ferramentas gratuitas. Então, pessoal, não tem mais desculpa para apresentar a estatística de uma maneira chata, desinteressante, fora da realidade e que as pessoas vão esquecer rapidamente. Está na hora de a gente apresentar como a ferramenta poderosa que ela é para que as pessoas tenham mais autonomia para entender o mundo em que elas vivem, especialmente quando se trata da quantidade de dados que a gente recebe e produz a todo instante. Vou contar para vocês agora como eu ensino estatística no ensino médio, usando a pesquisa de opinião como uma ferramenta para mostrar para os alunos aquilo que eles aprendem na prática. Espero que vocês gostem, que isso possa inspirá-los na experiência de vocês na sala de aula. Antes de falar para vocês sobre o meu trabalho na sala de aula, eu queria dar algum contexto para vocês entenderem como eu comecei a pensar nessa forma de trabalhar. Em 2014, quando eu cheguei no IFES Campos Linhares, que é onde eu trabalho, me foi alocada a componente curricular de métodos quantitativos. Era uma componente curricular no curso técnico em administração integrado ao ensino médio, que era dada no 3º ano do ensino médio. E o que é que tinha nessa componente curricular? Basicamente, introdução à estatística descritiva. Antes de começar, eu procurei o programa de curso. E o que é que tinha lá? A gente tinha conceitos básicos, onde eu tinha que falar um pouco do histórico, da importância da estatística, e fases do método estatístico, como se faz a estatística, né? Depois, apresentação de dados em tabelas, distribuição de frequências e alguns gráficos básicos. Finalmente, medidas descritivas, medidas de posição, moda, mediana, média aritmética, algumas médias que são usadas na administração também, medidas de dispersão, como amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Vendo esse programa, alguns desafios já vieram à minha cabeça. O primeiro deles é que essa componente curricular tinha 60 horas aula, 2 aulas por semana, durante um ano inteiro. Quem já trabalhou com esse conteúdo sabe que isso é um absurdo, isso é muito. Se você for trabalhar da maneira tradicional. Então, se você for trabalhar com sala de aula, quadro, caderno, você resolve isso em 2 meses. Além disso, os livros-texto ou eram inadequados, porque só tinha livro de graduação praticamente. É muito difícil você achar um livro-texto com esse assunto em nível técnico. Os textos de graduação costumam resolver isso em 1 ou 2 capítulos. Ou os livros eram defasados. Eu me lembro que eu peguei um livro que tinha alguns exemplos de administração que tinham valores de moeda em cruzeiros. Terceiro desafio, eu queria incluir a parte prática, eu queria fazer os alunos experimentarem a estatística na real.
como fazer isso, sendo que a gente está no nível de ensino médio, né? Então não dá para aprofundar muito nas ferramentas. Por fim, estatística descritiva é uma das coisas que mais caem na prova do Enem. E o curso técnico de administração, por ter essa componente curricular de métodos quantitativos, não tinha estatística na componente de matemática. Então esse era o único momento em que os alunos poderiam ver aquelas coisas que eles iam ter que enfrentar no Enem. Então, eu também teria que abordar isso de alguma forma. Para tentar resolver tudo isso, eu comecei a sentar, fazer meu planejamento, daí eu distribuí tudo que eu tinha que fazer e tudo que eu queria fazer em um calendário. Pensando no ano, começando em fevereiro, terminando em dezembro, com férias em julho, mais ou menos assim que ficou. Em 5 partes. Parte 1, fevereiro, março, abril, eu apresentaria os conceitos básicos, eu falaria de tabelas e gráficos na teoria, então a gente ia fazer alguns exercícios de quadro, ia mostrar a importância daquilo, ia mostrar alguns exemplos práticos da literatura, né? Trazer exemplos de artigos, exemplos que a gente vê na mídia. E nesse momento a gente já teria o nosso primeiro contato com as tecnologias da informação para trabalhar a estatística. Então a gente iria para o laboratório de informática, onde tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer no quadro, a gente faria no software estatístico. Na época, eu me lembro que eu usei o LibreOffice Calc, que é o análogo do Microsoft Excel para o LibreOffice e que tem funções similares. Não é propriamente um software estatístico, mas faz essa parte e os alunos já tinham alguma intimidade com esse software. A vantagem do laboratório é que, além de pôr a mão na massa, dá para trabalhar com uma quantidade maior de dados que eu fornecia para eles. Parte 2, em maio e junho, a gente já ia falar de medidas de posição, mais teórico, porque como eu já falei nesse vídeo, eu acho importante a gente saber o que é que a gente está fazendo quando está calculando, por exemplo, uma média aritmética, por que eu uso uma média aritmética, ou por que eu uso uma mediana, ou por que eu uso as duas, em que situação eu uso cada, e várias outras situações que podem acontecer dependendo do conjunto de dados. E essa é a hora que eu separei para tratar das questões do Enem. Porque essencialmente no Enem aparecem tabelas, gráficos e medidas de posição. Dispersão aparece, mas é um pouco mais raro. Aí lá na frente eu consigo encaixar essas questões e tratar delas. Encerrado o primeiro semestre, a gente começa a parte 3 em agosto com as medidas de dispersão. Todo mundo que conhece um pouco de medidas de dispersão sabe que calcular medida de dispersão, especialmente variância e desvio padrão na mão, é um exercício de tortura, porque o conjunto de dados pode ser pequeno, mas é muita operação que você tem que fazer, gasta muita folha. Então é uma hora em que eu aproveito para falar do uso da calculadora científica. A calculadora científica tem funções prontas para fazer isso. E muitas vezes são funções que estão lá obscuras na calculadora científica. Quando começa o ensino médio, às vezes um professor pede para comprar uma calculadora científica porque ele quer usar algumas funções para a aula dele, mas outras funções ficam meio obscuras. O aluno não sabe para que servem aqueles botões ali, né? Então eu separei esse momento também para falar disso. Notem que a gente está em agosto e aquele conteúdo proposto no programa já foi todo dado. E a gente ainda colocou o laboratório de informática, as questões do Enem e a calculadora científica. Se a gente não tivesse colocado isso, como eu falei, dava para acabar com o conteúdo em 2, 3 meses, né? Mas aqui a gente conseguiu ir um pouco além e ver algumas questões que acontecem no dia a dia. Agora, nas 2 últimas partes é que começa a ficar muito mais interessante. A parte 4, em setembro, eu separei para levar os alunos ao laboratório de informática para a gente analisar conjuntos de dados reais. Dessa vez, não vão ser dados criados por algum exercício, por propósitos meramente didáticos. Eu tenho alguns conjuntos de dados de situações diferentes, um conjunto de dados demográficos, outro da área da saúde. Enfim, tem um monte de coisas ali que dá para trabalhar e que geram algumas situações interessantes. E aí os alunos vão para o laboratório de informática e vão analisar esses dados com base em um roteiro fornecido por mim
para poder escarafunchar aqueles dados e ver o que tem, usando tudo aquilo que eles aprenderam anteriormente. Tudo que foi visto até setembro vai ser usado como ferramenta para entender os dados que eles receberam. Com a minha orientação no laboratório de informática, os alunos trabalham em cima desses dados, depois apresentam um relatório. A última parte, que fica para outubro, novembro e dezembro, é quando a gente finalmente faz a pesquisa de opinião. A gente já tem toda a base teórica, a gente já teve um mês de prática com dados reais, e agora dá para a gente trabalhar desde o início o método estatístico. Quais são as etapas desse trabalho? Planejamento, coleta, análise, interpretação e apresentação. Vou falar de cada uma dessas etapas com detalhe e vou comentar, enquanto eu estiver falando delas, sobre algumas situações interessantes que já aconteceram em aplicações desse trabalho. Primeira etapa, o planejamento. Primeiro, os alunos vão se dividir em grupos e esses grupos vão definir um tema sobre o qual eles têm interesse em fazer uma pesquisa de opinião. Qualquer tema, a princípio, não tem censura prévia, mas eles têm que justificar a importância desse tema. Eles têm que dar uma olhada na literatura, dar uma olhada na mídia e trazer elementos que justifiquem a importância de se fazer uma pesquisa de opinião dessas. Depois, os grupos apresentam um esboço da pesquisa. Eles vão dizer qual a população, qual é a amostra, como eles vão compor essa amostra, quais as variáveis de interesse, para a gente analisar, dentre outras coisas, a viabilidade. Dá para fazer em 3 meses? Não dá? Tem que adaptar? Aí a gente vê. E por fim, elaboração e pré-teste do instrumento de coleta. Pode ser um questionário, na maioria das vezes é um questionário. Os alunos elaboram as perguntas e fazem o pré-teste entre eles mesmos, entre familiares, para ver se tem alguma pergunta que está gerando dúvida, algum problema ali que pode ser consertado antes da aplicação valendo. A segunda etapa é a coleta dos dados. Os alunos podem sair a campo, eles podem ir até onde eles vão encontrar indivíduos que possam compor a amostra, ou eles podem, como alguns têm feito, fazer disparos via internet. O interessante do disparo via internet é que, a princípio, os alunos podem achar que é muito prático, mas ele traz problemas. É muito comum que as pessoas não respondam, por exemplo, né? E aí, dependendo da amostra, não dá para trapacear e colocar seus pais, por exemplo, né? Então, isso faz parte dos desafios. Dependendo da saída a campo, já aconteceu de eu ter que ir com os alunos. Eu me lembro de um grupo de alunas que era de cidades vizinhas a Linhares, teve uma ideia super interessante. Elas queriam fazer uma pesquisa com estudantes do ensino básico para ver se eles conheciam o IFES e se tinham interesse em fazer o processo seletivo do IFES. Só que elas queriam fazer isso nas cidades delas, porque segundo elas a divulgação da prova do IFES, daí elas queriam ir às escolas onde elas fizeram o ensino fundamental. Eu acompanhei nessas visitas. De posse dos dados, os alunos vão para o laboratório de informática para fazer a análise e a interpretação. Nessa fase, a depender dos dados, vão aparecer algumas situações desafiadoras. 2 situações particulares que aparecem muito são, primeiro, como cruzar dados de 2 variáveis. Daí a gente tem que introduzir o conceito de tabela de dupla entrada, do qual originalmente a gente não tinha falado, mas os alunos muitas vezes pedem. Segundo, como tratar dados de perguntas abertas. Daí a gente entra com alguns métodos para análise também, que originalmente não foram programados para o conteúdo, mas que acabam sendo interessantes. No final, os alunos elaboram um relatório e a gente discute o que apareceu ali. Finalmente, a apresentação. Os alunos vão colocar os dados de uma maneira que seja mais claro para outra pessoa entender e os resultados podem ser apresentados na sala ou, como a gente já fez, em algum evento que esteja acontecendo na época. Um desses eventos dos quais a gente já participou
Foi a Feira de Matemática do IFES de Vitória. A gente levou para lá um trabalho sobre condutas abusivas em relacionamentos. Foi super interessante porque os alunos no 4º ano, ou seja, depois que eles já tinham passado pela componente curricular de métodos quantitativos, já tinham feito o trabalho, no ano seguinte eles se interessaram por aprofundar o trabalho, a parte do referencial teórico, e levar isso para a Feira de Matemática. Foi uma experiência muito legal. Uma outra experiência mais recente foi que a gente fez esse trabalho também no IFES Campus Vila Velha, como parte do meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em práticas pedagógicas para professores, só que dessa vez eu fiz em outra turma para fazer uma observação, para entender e teorizar um pouco mais sobre esse trabalho, e daí foram os alunos da disciplina de matemática que fizeram isso. Eles prepararam uma apresentação para a Semana de Ciência e Tecnologia no formato de infográfico dessa vez. Bem, esse pequeno relato foi um pouco de como eu trabalho a estatística no ensino médio, considerando tanto a experiência com essa turma de matemática quanto a experiência com as turmas de estatística com as quais eu lido desde 2014, alguns resultados. Primeiro, engajamento dos grupos. E isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque falando em ano de Enem, essa disciplina de métodos quantitativos estava no 3º ano, eu tinha algum receio de que os alunos não fossem se envolver tanto, porque já estava lá no final do ano, né? Lá a gente começa esse trabalho em setembro, o Enem normalmente é em novembro. Eu imaginei que eles fossem estar com a cabeça no Enem e não ligar muito para esse trabalho, muito pelo contrário. A maioria realmente abraçou aquilo, em todas as vezes. Propostas de soluções a partir das dificuldades. Como eu falei, apareciam dificuldades para as quais os alunos inicialmente não estavam preparados. Então, por exemplo, cruzamento de variáveis e tratamento de questões abertas. As próprias dificuldades inerentes à aplicação, né, a ir a campo aplicar, né? E os próprios alunos já vinham com algumas soluções e eles só puxavam de mim alguma orientação. E o interesse em dar prosseguimento às pesquisas. Mostrei para vocês a apresentação na Feira de Matemática, a apresentação na Semana de Ciência e Tecnologia. Esses mesmos alunos que apresentaram na Semana de Ciência e Tecnologia fizeram uma autoavaliação, e nessa autoavaliação alguns disseram que tinham vontade de fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, não tratar isso tão rápido como foi, no caso deles. E teve um outro caso, que infelizmente eu não tenho foto. Na verdade foi a primeira vez que a gente apresentou em um evento, que foi na Semana da Matemática do IFES de Linhares, um grupo do 3º ano, se eu não me engano, de 2015, que fez uma pesquisa sobre os hábitos de leitura dos alunos da turma. E finalmente algumas sugestões, algumas que partem dos alunos, outras que partem de mim, para a gente aprimorar esse trabalho que tem dado certo. Dedicar mais tempo à discussão da visualização de dados. Essa era uma grande dificuldade que principalmente os alunos dos infográficos tiveram. Como fazer para a apresentação ficar um pouco mais clara para quem é de fora. Motivação a partir da participação em eventos. A gente de repente pode se preparar para apresentar em eventos logo no início do ano. Uma coisa que a gente estava fazendo meio que no improviso, esperando o evento aparecer, mas a gente já pode olhar o calendário no começo do ano para se preparar para isso e para levar mais alunos, mais grupos e atrelar o trabalho a projetos de pesquisa. Acredito que esse trabalho possa render projetos de pesquisa interessantes tanto na educação matemática, como eu acabei fazendo, mas não só. Cada trabalho desse pode ter potencial para virar um projeto de pesquisa. E aí, pessoal? Gostaram do meu relato? Espero mesmo que vocês tenham curtido e que seja útil de alguma forma. Em um mundo onde os dados influenciam cada vez mais a vida das pessoas, a educação estatística é urgente, é necessária. A estatística é uma caixa de ferramentas muito poderosas para que a gente possa entender e filtrar melhor a quantidade de dados que a gente recebe e usar melhor os dados de que a gente dispõe ou que a gente produz. Mas esse papo é longo, fica para outra hora. Grande abraço
e até a próxima.